Boa noite, pessoal. Aqui é a Jaqueline. Hoje é 22 de abril e são 23 horas e 53 minutos. Bom, na nossa última aula eu ensinei como confeccionar o nosso ruído de fundo, que basicamente foi pegar a voz do locutor Ivan, colocar no reverso, aí a gente colocava no EVP Maker em 100 ms e a gente apertava o botãozinho amarelo para ele começar a falar do jeito que a gente queria, todo partido em vários pedacinhos. E aí então eu mostrei como que a gente faria a gravação, pegaria o celular, ligaria o gravador do celular, faria a pergunta, né, com o EVP Maker desligado, faria a pergunta, e aí a gente ligaria e deixaria um tempo rodando para ouvir a resposta. Desligaria, faria outra pergunta e ligaria de novo e deixaria rodando um tempo para a gente conseguir a resposta e assim por diante. Bom, agora há pouco eu peguei o meu gravador do celular, abri o EVP Maker com o ruído do Ivan e eu gravei 30 e poucos segundos sem fazer nenhum tipo de pergunta. Depois eu dei uma escutada já antecipadamente, porque senão ficaria muito demorada a aula, porque a gente tem que escutar muitas e muitas vezes cada pedacinho para saber aonde que está a fala, né? Então, como que eu faço? O áudio, ele vem para cá assim, tudo grudado. E a gente pega esse botãozinho de mais e faz isso daqui para dar uma separada que fica melhor para escutar. Só que no nosso ruído de fundo é diferente do aplicativo, porque o aplicativo ele dá um espaço grande entre uma fala e a outra, e esse aqui não. É tudo aleatório. Não é porque aqui tem um espaço que aqui é uma fala e aqui é outra, não. A gente tem que escutar mesmo para saber aonde que está o que a gente está procurando, que é uma palavra em português ou uma frase. Então vamos pegar um pedaço aqui. Geralmente eu pego um pedaço bem grande, porque como eles falam muito rápido, se eu pegar um pedacinho pequenininho eu não vou conseguir entender, porque talvez só tenha um pedaço da palavra, né? Eu preciso escutar a palavra inteira. Aí, como é muito rápido, às vezes em 2,5 segundos tem duas palavras e só uma. Depende muito. Então vamos ouvir. Vocês viram como é rápido? É muito rápido, gente. Muito, muito. Aí, como a gente faz para diminuir um pouco essa velocidade sem precisar mexer aqui? É nesse botãozinho que eu falei para vocês já, né? Então aqui, ó, ele tá em... Vou pôr em... pode deixar 71. Porque como a gente tem que diminuir bastante a velocidade, né? Então vamos tentar ouvir com esse botão. A gente vai ouvir muitas e muitas e muitas vezes, sempre com fone de ouvido. Não se pode fazer transcomunicação sem fone de ouvido, gente, porque senão vocês não vão conseguir entender nada. Aqui realmente não está sendo falado nada, ó. Parece russo, alguma coisa assim, menos português. Porém, eu já sei que aqui, ó, do 2,5 até 4 e alguma coisa, eu tenho uma fala assim, porque eu já ouvi antecipadamente, para o nosso áudio ficar, o nosso vídeo ficar curtinho. Porque vídeo muito longo é muito cansativo. E a gente vai ter que fazer tudo igual que eu vou fazer aqui com os outros pedaços. Então não tem necessidade de ficar ouvindo tudo, porque a gente vai fazer sempre igual. Então aqui eu sei que tem uma coisa sendo dita. Vamos ver se alguém consegue entender.
Vai descansar tudo, azeite para tudo. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Além dele falar rápido, ele fala meio cantado, porque é um ruído de fundo, não é uma voz normal, né? Vamos ouvir de novo. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Vamos pro botãozinho verde. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Bom, aqui está sendo dito o seguinte: vai descansar, conversar com o Tiago. Não é uma coisa aleatória, tá, gente? Por quê? Porque quando eu me comunico com a estação, eu tenho uma pessoa que fala comigo sempre, há muitos e muitos anos, e é o Tiago. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal que eu acho que se chama Tiago, meu amigo da estação, alguma coisa assim. Depois vocês procurem e vejam esse vídeo, que é ele conversando comigo. Então vocês vão ver que é sempre ele realmente. De vez em quando ele não está assim, aparece alguma outra pessoa, mas na maioria das vezes é o Tiago que fala comigo. E por que ele fala vai descansar, conversar com o Tiago? Porque eu converso sempre nesse horário, que é o horário que eu vou descansar, que eu tô mais tranquila, que não tem barulho. Então ele tá falando vai descansar, conversar com o Tiago. Não é uma coisa que não tem sentido. Para vocês pode não ter sentido, mas para mim tem, e está falando para mim. Então, vai descansar, conversar com o Tiago. Então, como que a gente vai editar esse pedaço aqui? A gente vai nos efeitos, amplificar. Aqui já dá um número que tem que amplificar. Eu clico em OK. Aí vocês observam, ó. Vocês estão vendo que esses dois pedacinhos aqui, eles estão bem pequenininho? Então a gente pode amplificar um pouco mais. Ó, agora ele ficou maior. Então a gente vai pegar o pedaço de novo, que é esse aqui, e ele ficou amplificado. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Mas ainda está rápido porque a gente não diminuiu a velocidade. Então a gente vai no efeitos, alterar o tempo e eu vou diminuir menos 30. Eu nunca diminuo mais do que isso. Por exemplo, menos 40, menos 35, não. Mesmo que ficar rápido, eu deixo no menos 30. Por quê? Porque senão fica tremido, a qualidade não fica boa. Então, às vezes é preferível você ouvir um pouco mais rápido do que você ouvir aquele lento que está todo tremido. E aqui também, nesse caso, eu clico aqui, usar a extensão de alta qualidade mais lento, porque fica melhor, tá? Nos aplicativos não precisa, você pode deixar assim. Mas nesses aqui de ruído de fundo, eu deixo porque fica bem melhor. Então, eu vou clicar em OK. Aqui eu posso usar o inverter, mas não faz muita diferença nesse tipo de ruído, tá? Mas eu vou colocar. Então vamos ouvir. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Você vê que ele dá uns soquinhos assim conforme ele tá falando, que é do próprio EVP Maker, tá? Vai descansar tudo, azeite para tudo. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Vai descansar, conversar com o Tiago. Ele fala meio cantado mesmo, ó. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Vai descansar tudo, azeite para tudo. Vai descansar, conversar com o Tiago. É claro que não é uma voz perfeita. Às vezes a palavra ela fica com uma leve distorção. Então você tem que ir pelo conteúdo da conversa para você entender o que ele está falando. Aqui, por exemplo, eu sei que é Tiago, porque tem lógica para mim. Eu sei que é Tiago, porque quando eu vou descansar, eu vou conversar sempre com o Tiago. Então, mais ou menos, vocês têm que ter uma noção do que vocês estão conversando com o espírito, para vocês saberem se o que está sendo falado tem lógica ou não.
Porque às vezes só pelo ruído fica um pouco difícil, principalmente para quem não tem experiência, certo? Mas quando você sabe o contexto da conversa, você consegue, mesmo que esteja um pouco distorcido, você consegue saber o que eles estão falando. Porque eu falei, todos os áudios de aplicativo, de ruído de fundo, até sem ruído de fundo, tem pareidolia. Não adianta dizer que não tem. Tem, sempre vai ter. Vai ter uma palavra ou outra que você vai se enganar, você vai achar que é uma coisa e é outra. Então, por isso, tem que ver o contexto da conversa para ver se aquilo que está sendo falado tem lógica ou não. Bom, então a edição do ruído de fundo, ele é basicamente isso. Nos outros a gente usava redução de ruído. Aqui não vai precisar do redução de ruído porque não tem ruído. Eu poderia até colocar, ó, tipo, redução de ruído, obter perfil de ruído, aí vem de novo aqui redução de ruído. Eu tiraria o que? Uns 5, vai, só para vocês verem como que ficaria. Tá vendo? Diminuiu. Aí eu venho aqui, amplifico de novo. E vamos ver se vai dar uma pequena diferença. Vamos ouvir. Então, ela ficou uma voz um pouquinho mais limpa, né? Do que estava anteriormente. Mas não necessariamente você precisa tirar o ruído daqui, porque não tem muito ruído, não. Normalmente eu não tiro. Então, gente, a edição é assim. Você vai escutando pedacinho por pedacinho. Não pode ser pedacinho muito pequeno, tem que ser pelo menos uns 2, 3 segundos. Uns 2 segundos, vai, o ideal, uns 2 segundos. Porque eu já expliquei, se você escutar só esse pedacinho aqui, ó. Como ele fala muito rápido, às vezes o resto da palavra pode estar nessa parte aqui e você não vai entender. Então, por isso que o ideal é pegar um pedaço maior. Certo? E aí vocês vão escutando, escutando. Normalmente eu faço assim, eu pego esse pedaço, aí eu escuto, não tem nada. Aí, em vez de eu pegar daqui para lá, eu pego já um pedacinho desse aqui que eu já ouvi e junto com o outro do lado. E escuto. Tá vendo? Aqui já pegou um pedaço do vai descansar. Aí eu escutaria, depois eu pegaria esse pedaço junto com esse aqui. Sempre eu vou pegando um pedaço do que eu já ouvi, juntando com um pedaço que eu não ouvi. Porque às vezes o pedaço da palavra pode estar aqui, o outro pedaço pode estar aqui. Então eu vou pegando desse jeito. Mas basicamente é isso. Aí vocês vão escutar tudo e vão descobrir aonde que estão as palavras, e aí quando vocês descobrirem, vocês fazem a edição do jeito que eu falei. Então é isso, pessoal, é assim que se edita o nosso ruído de fundo, não tem mistério nenhum, o único segredo é ouvir várias e várias vezes. E na nossa próxima aula, aí vem a parte mais interessante, que vai ser a nossa gravação sem nenhum ruído de fundo. Nenhum, gente. Absolutamente silêncio total. E muita gente fala: ah, eu gravo sem ruído de fundo, mas não aparece nenhuma voz. Eu posso garantir que aparece. O segredo tá na edição. E eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal de gravação sem nenhum ruído de fundo. E vocês podem ver como eles falam. É claro que tem muitas vezes que a gente não consegue entender, porque eles fazem vários tipos de vozes. Às vezes eles falam muito grosso, às vezes eles gritam, às vezes eles sussurram,
Às vezes eles fazem uma voz muito fininha, como se fosse um passarinho piando. Você não consegue entender de jeito nenhum. Então a gente vai escutando e a gente vai separando aquilo que a gente entende. Mas fica assim uma boa parte que a gente não consegue entender. Eles fazem também muito barulho. Eu já fiz captação de nave espacial, eles falando dentro da nave, uns barulhos, assim, umas músicas angelicais. Tem tudo aqui no canal, gente. Quem já assistiu todos os vídeos, com certeza já viu. Agora, quem não assistiu, perdeu. Vai ter que assistir. Então é isso, pessoal. Na nossa próxima aula, eu vou ensinar a gravação sem nenhum ruído de fundo. E por hoje é só. Na aula passada eu deixei o link do EVP Maker, para quem não baixou ainda, pode pegar na aula passada, na aula 5, ele está na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. E também vai ter uma surpresa, que eu acho que até eu vou fazer uma aula extra no meio da semana, que é uma dica que eu recebi do pessoal da estação, que é assim, show mesmo. Maravilhosa para você conseguir entender muito bem. Bom, é um segredo que vocês vão ficar sabendo na próxima aula que eu vou contar para vocês e vou explicar como que faz. Mas assim, a audição fica muito boa. O pessoal da estação é fantástico. Eles dão todas as dicas para a gente, só não aprende quem não quer. Tá bom, pessoal? Então, uma boa semana para vocês, muita paz, muita luz e até a próxima aula.